Olá, nós somos a equipe 15 e nós vamos falar sobre patologia da construção civil. Bom, olá, somos a equipe 15 e nós vamos falar sobre patologia da construção civil. Os componentes que representam essa apresentação são o professor Alejandro Salazar Guerra, os alunos Brena Késia, Jéssica Chires, eu, João Vitor, Natalino da Silva e Linomar Pereira. Bom, aqui o conteúdo programático que nós vamos abordar ao longo dessa apresentação. Vamos começar com a introdução, o conceito de patologia da construção civil, os tipos de patologia da construção civil, causas de prevenção, as nossas considerações finais e as referências que utilizamos para fazer essa apresentação. Bom, introduzindo aqui nosso artigo, as patologias são falhas na execução que são posteriormente causadas às patologias em diversos casos. Essas patologias podem ocorrer por diversos motivos, como o uso de material de baixa qualidade, ou até mesmo material indevido, ou até mesmo a falha de planejamento, que não foi certamente verificado no canteiro de obras, fazendo com que posteriormente venham a ocorrer patologias. Essa pesquisa terá como objetivo geral analisar o conceito das patologias da construção civil, tendo como objetivos específicos identificar os tipos de patologias existentes, refletindo sobre suas causas em relação às suas obras e definir as patologias por infiltração, por exemplo. Então, a gente pode concluir que o propósito principal desse estudo é proporcionar para a sociedade o esclarecimento das dúvidas existentes sobre as patologias da construção civil. O conceito de patologia civil, como diz Ambrosio, no ano de 2013, ele cita que as patologias são defeitos que podem acabar comprometendo o desempenho das funções para as quais foi planejada, como também são oriundas de trabalhos mal feitos e uso de materiais de péssima qualidade ou até mesmo pela mão de obra desqualificada. Bom, aqui a gente pode ver as três principais imagens que consideramos inseridas no slide, pela questão da patologia, como a gente pode ver um pilar rachado, a deteriorização dessa parede aqui, e a parte externa de um prédio fica muito visível que teve uma péssima mão de obra na fase de execução, ou até mesmo na fase de planejamento, que deixou passar despercebido na questão dos materiais a ser feito no momento da construção. Bom, uma visão geral, né, que Silva, no ano de 2011, cita que as patologias, de modo geral, podem trazer grandes preocupações, entre fissuras, trincas, rachaduras, infiltrações, manchas, mofos ou qualquer outra anomalia. Bom, a gente pode perceber através dessas imagens, justamente o que Silva falou de uma forma mais ilustrativa para a gente poder perceber a citação que é referencial juntamente com a imagem. Bom, meu nome é João Vitor, essa é a minha participação aqui. Eu vou passar a fala para a nossa próxima integrante da equipe. Boa noite, eu sou a Nathalie. Eu vou estar falando um pouquinho sobre os tipos de patologia da construção civil. Algumas das patologias são as fissuras, as trincas e as rachaduras. Gonçalves, ele estabelece que as fissuras, as trincas e as rachaduras, elas podem ser definidas como aberturas pequenas, médias ou grandes que afetam a superfície dos elementos estruturais e facilitam a entrada e ação de agentes que podem agredir a construção. Abaixo nós temos um exemplo de cada uma dessas patologias e eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada uma delas. As fissuras, elas correspondem a aberturas finas, que têm até 1 milímetro e são alongadas. Os tipos mais comuns de manifestações se apresentam nas construções e podem ter interferência direta na durabilidade e nas características estruturais das obras. As trincas, elas ocorrem quando essas fissuras aumentam entre 1 e 3 milímetros, ocasionando a divisão de uma estrutura, como é o caso das paredes que se dividem em duas partes. As rachaduras, elas são caracterizadas como sendo aberturas acima de 3 milímetros, que podem passar vento e até mesmo água da chuva. Boa noite. Meu nome é Brena Garcia e vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Vou começar aqui, né, gente? Vou falar um pouco sobre umidade. Então, vou começar falando sobre a umidade de infiltração, que é causada pelo contato direto da água no interior das construções, pelas paredes, sendo que esta causa ela costuma acontecer em subsolos,
projetados, né, sem os cuidados relacionados ao lençol freático do seu lado externo. Falar um pouco sobre a umidade ascensional, né, que se caracteriza como a presença de água que vem do solo, tanto por fenômenos sazonais, né, de acúmulo e aumento da umidade, como também pela presença permanente de umidade dos lençóis, sendo que a causa dessa patologia, ela está presente em paredes, pisos, né, algo comum que a gente vê isso no nosso dia a dia. A umidade por condensação, que acontece em locais que a umidade tem maiores diferenças de temperatura, sendo que quando o ar úmido e o ar quente se chocam com a superfície fria, a água ela se transforma de volta para o seu estado líquido. E as causas mais comuns associadas a esta umidade são o aparecimento de manchas e mofo, entre outros, né? Como vocês podem observar aí na nossa figura. E, por último, a umidade de capilaridade, que se origina na parte inferior das paredes, sendo que a mesma absorve água do solo pela fundação da construção. Então, esse tipo de umidade pode ser de ascensão permanente, que está ligada ao nível do lençol freático, está muito alto, né? E também pela sazonal, que se deve à época de chuvas e temporais. Assim, a boa notícia é que existem práticas para preveni-la, né, durante a obra ou para eliminar em lugares já existentes, né? Podemos fazer a impermeabilização adequada com sistemas de pinturas flexíveis e duráveis. É muito importante utilizarmos materiais que tenham pouca movimentação interna, beiras, telhados, calhas devem ser projetados de modo a proteger a fachada contra a exposição contínua da água. E irei passar adiante para o nosso colega dar continuidade ao nosso trabalho. Boa noite, meu nome é Lindomar. Dando continuidade aqui à apresentação do nosso trabalho, chegamos na parte dos exemplos que podem afetar o desempenho do projeto. Quais são esses exemplos? Não contratar engenheiro ou arquiteto especializado para a realização do planejamento do projeto, não escolher materiais adequados para a construção, descumprir normas técnicas, não contratar mão de obra qualificada ou falha no planejamento do projeto. São alguns exemplos negativos. Das prevenções, né, das patologias, digamos que o seguinte: para fazer uma construção civil sem se preocupar com as patologias, é ter a responsabilidade no planejamento do projeto, ter plena consciência e respeito às normas técnicas e leis e diretrizes que regem a área da construção civil, bem como planejar a execução da obra com responsabilidade, além também da mão de obra qualificada para que tudo ocorra conforme planejado. Das prevenções das patologias, segundo o Souza, lá em 2011, página 44, utilizar-se de boas soluções de impermeabilizantes é crucial para evitar bolhas e infiltrações, pois os impermeabilizantes são grandes aliados na hora de prevenir patologias na obra. Usar tintas de alta qualidade e resistência aos raios ultravioletas também se faz necessário. Acabamento de qualidade e a utilização de aditivo anti-espumante que podem proporcionar resultados satisfatórios no final. Boa tarde, professor. Eu me chamo Jéssica e agora vou falar sobre a metodologia. Os procedimentos metodológicos utilizados neste artigo foram com base em estudos bibliográficos, artigos científicos, internet, que serviram de subsídios para o desenvolvimento deste estudo. A pesquisa bibliográfica foi usada para atender aos procedimentos técnicos com a consulta a diversos autores consagrados no assunto. Nós temos agora os resultados e as discussões. As patologias mais encontradas nas obras são definidas como sendo as fissuras, trincas e rachaduras. Também patologias causadas por infiltração, sendo que as fissuras resultam de forças aplicadas maiores do que a construção suporta. Nós temos agora, né, a conclusão do trabalho. De um modo geral, as patologias na construção civil podem ser definidas como os defeitos que ocorrem em determinados locais da estrutura, na construção, ou em toda a edificação, sendo que essas patologias podem ter diversas consequências que podem comprometer toda a estrutura ou partes desta construção na obra. E eu encerro aqui com as referências, com todos os autores citados no trabalho. Muito obrigada, professor.